Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a mensagem desse vídeo é baseada em algo que Deus tem falado comigo já há algumas semanas. Eu queria compartilhar com você. Eu vou basear esse vídeo lá em Mateus 6, no versículo 25 ao 34, então eu queria ler com vocês. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que irão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, pois eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Esse texto faz parte do Sermão do Monte, em que Jesus ele nos ensina como deve ser o modo de viver daqueles que pertencem ao reino de Deus, que é contraditório ao modo daqueles que não pertencem ao reino de Deus. O que isso significa? Nessa passagem a gente vê que Jesus ele está abordando sobre algo tão atual, que é o tema da ansiedade. E a ansiedade ela é uma questão tão universal, mas Jesus ele aborda isso de uma forma extremamente cirúrgica, quando ele fala: não se preocupem com a sua vida, não andeis ansiosos pela sua vida. Ele toca nessa preocupação nossa com o sustento, com o nosso futuro, com a sobrevivência. E Jesus ele mostra que a nossa vida é um dom de Deus e não simplesmente algo que a gente deve controlar o tempo todo. Muitas vezes a gente começa a ficar ansiosos demais, preocupados demais, e isso vai aos poucos roubando a nossa paz, roubando a nossa alegria, a nossa confiança em Deus. Isso não deve ser a nossa forma de viver se nós pertencemos ao reino de Deus. Quando eu falo de ansiedade aqui, não significa que você não deve fazer os seus planos, tomar suas previdências em relação ao seu futuro, mas é aquela ansiedade que rouba a sua paz, que tira os seus olhos do momento presente, daquilo que Deus está fazendo agora, porque você está preocupado demais com aquilo que ainda poderia acontecer. E quando você começa a olhar mais problemas do que solução e ver tudo aquilo que poderia dar errado ao invés daquilo que poderia dar certo, essa ansiedade aqui que Jesus está falando. O presente é literalmente um presente de Deus nas nossas vidas, mas a gente fica tão ansioso em relação ao nosso futuro, com medo, com preocupações, que a gente não consegue ver a beleza daquilo que Deus está fazendo agora. E é por isso que Jesus, ele faz esse convite pra gente: olha, não andeis ansiosos pela sua vida, não se preocupe com o dia de amanhã. É óbvio que Jesus não tá condenando você de fazer planos, como eu já falei. Ele não tá falando que você não tem que ter responsabilidade com o seu futuro, com aquilo que você planejado, ter uma prudência necessária em relação àquilo que você deve fazer, as suas decisões. Jesus não está falando sobre isso. O que ele tá querendo nos corrigir é a nossa autossuficiência, é a nossa ansiedade e achar que nós podemos controlar todas as coisas, sendo que a gente não tem o poder de controlar todas as coisas. Apenas Deus ele é soberano e ele tem o controle de todo o futuro. Ele já viu o final da história antes mesmo do começo dela, e é justamente por isso que Jesus ele nos convida a confiar em Deus. A gente deve se planejar, nós precisamos também usar o nosso recurso e o tempo que Deus nos deu para nos preparar em relação ao futuro. Isso é uma coisa bíblica. Em Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, é um princípio que você tenha um plano bem elaborado, que é importante que você faça um planejamento em relação à sua vida, em relação a objetivos, metas, sonhos, enfim. Deus, ele vê com bons olhos. Na verdade, isso é um princípio bíblico, que você deve sim se planejar dentro daquilo que Deus ele tem chamado para sua vida. O verdadeiro descanso vem quando você diz: Deus, eu estou me organizando, eu estou me planejando, eu tenho esses planos, esses objetivos, mas eu sei que o controle não está nas minhas mãos. Eu confio 100% naquilo que o Senhor tem para minha vida, sabe? Eu confio 100% naquilo que o Senhor já tem olhado lá na frente. Porque no meio do processo vão acontecer imprevistos que não estão no seu controle, mas quando você confia em Deus, você sabe que Ele sabe o que é melhor pra você. Preocupação é quando você começa a colocar a sua mente em coisas relacionadas ao futuro que você não pode controlar hoje. É você viver escravo do medo do futuro. E o que eu tô querendo dizer é que Jesus não tá falando não pense no amanhã. Ele tá falando não fique ansioso pelo amanhã. Não andeis ansiosos pelo amanhã. E essa ansiedade, ela começa a nascer, essa preocupação, aquele medo daquilo que pode acontecer, começa a crescer toda vez que a gente tenta assumir um papel que é de Deus. Toda vez que a gente tenta assumir um controle que só pertence a Ele.
Mas a confiança é você reconhecer que o mesmo Deus que te deu a vida é aquele que vai sustentar e que vai suprir tudo aquilo que você precisa. Eu simplesmente amo quando Jesus ele fala: observem as aves do céu, observem os lírios do campo que não trabalham, não fiam. Jesus ele traz esses exemplos da natureza para poder nos mostrar que se Deus ele é capaz de cuidar de algo tão pequeno, muitas vezes sem poder, tão frágil, quanto mais de nós. Quando ele fala assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã já é lançada no fogo, não fará muito mais por vocês. Ou seja, se Deus ele é capaz de cuidar da erva do campo que hoje existe, mas amanhã não existe mais, quanto mais de nós, que somos feitos à imagem e semelhança dele. Ele nunca prometeu ausência de dificuldades nas nossas vidas, mas ele sempre prometeu que ele seria fiel na sua provisão, que ele seria fiel na sua presença, ele seria fiel na sua provisão quando nós colocamos nosso coração no lugar correto, quando nós colocamos a nossa confiança nele. A gente tem um ponto aqui também, né? Lá em Mateus 6,33, que eu acho que é a chave, o que resume esse versículo, fala assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas então o que seria buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Quando a gente pensa em reino, o que me vem à mente? Que existe um rei, ou seja, o rei é a figura central de um reino, certo? Então isso significa que o reino de Deus é onde Deus é o centro desse reino. Ou seja, eu preciso fazer de Deus o centro da minha vida, o centro de todas as minhas decisões, o centro de tudo aquilo que eu faço. O reino de Deus não é apenas um lugar como o céu, algo físico, mas é o governo de Deus, é onde Deus ele governa, onde ele está centralizado. É quando eu sei priorizar a vontade de Deus acima da minha, é quando eu busco com que a vontade dele que está no céu possa se cumprir aqui na terra. Eu busco entender aquilo que Deus ele deseja fazer e eu, como filha, eu me posiciono para poder cumprir aquilo que ele deseja fazer aqui na terra. Isso é você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Você busca colocar a vontade de Deus no centro de todas as áreas da sua vida. Não é sobre apenas você frequentar uma igreja ou participar de um grupo. Não é só isso. Isso também faz parte. Isso é quando você coloca a sua vida sobre o senhorio de Jesus. Quando ele se torna o rei da sua vida. E que todas as suas decisões, os seus valores, as suas atitudes precisam refletir o caráter do reino de Deus. É quando eu decido que Deus, os seus princípios, a sua palavra vão governar todas as áreas da minha vida, sem exceção. E colocar em primeiro lugar o reino de Deus significa também que você vai priorizar o seu relacionamento com o rei. Quando você passa a fortalecer a sua fé, andar em obediência, tudo aquilo que te faz crescer espiritualmente e te aproxima cada vez mais de Deus, é você também priorizar o reino de Deus. Além disso, o reino de Deus ele também se baseia em serviço. Jesus é o maior exemplo que nós podemos ter, porque quando ele estava aqui na terra, ele veio como um servo. Ele veio como um exemplo para nos mostrar que por onde nós passarmos, a gente deve manifestar o reino de Deus. Isso se revela através do nosso serviço, da nossa entrega ao próximo, sobre você ser uma resposta, usar os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus te confiou para você manifestar a glória de Deus por onde você passar. Aquilo que tiver nas suas mãos para o crescimento do reino de Deus é você levar o amor, a salvação para os perdidos, é você exercer o seu chamado. Priorizar o reino de Deus é você literalmente se colocar à disposição para fazer com que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra. Uma coisa que eu aprendo toda vez que eu leio Mateus 6 é que Deus e tudo aquilo que é importante para ele deve ser a minha maior prioridade. E quando eu valorizo isso, eu consigo ver a fidelidade de Deus agindo em cada área da minha vida. E se ele mesmo garantiu isso na sua palavra, eu não tenho por que ter dúvidas. Em vez de a gente focar apenas em nós mesmos, em colocar a gente em primeiro lugar, nós precisamos colocar em primeiro lugar aquilo que é importante para o Senhor. Ele é o nosso rei, é ele quem deve comandar as nossas vidas e não o contrário. Jesus ele está nos mostrando que enquanto muitas pessoas ficam preocupadas com aquilo que irão comer, com aquilo que irão vestir, aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça podem ficar em paz, sabendo que de Deus vem todo o seu sustento. Isso com certeza não significa que você vai cruzar os braços e não fazer nada para garantir o seu sustento. Não é isso. Mas isso significa que a gente não precisa andar preocupado, ansioso, perder a nossa paz e a alegria do presente por conta dessas coisas. Jesus ele não tá falando que as nossas necessidades não importam, mas que a ordem das prioridades é que vai fazer toda a diferença. Em primeiro lugar, eu vou buscar o reino de Deus, eu vou buscar a vontade de Deus, e depois eu vou confiar que ele vai suprir todo o resto. Essa passagem me leva à conclusão de que em meio a tantas incertezas sobre nossa vida, sobre o futuro, a minha única certeza é o Senhor. Enquanto Ele for a minha prioridade, eu sei que o meu futuro e tudo aquilo que eu preciso já foi providenciado por Ele, e nisso meu coração pode descansar. Eu espero de todo o meu coração que essa mensagem tenha sido importante pra você. Então, se Deus falou ao seu coração de alguma forma, coloque aqui nos comentários e compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você sabe que precisa aumentar um pouco mais a sua confiança no Senhor. Deus abençoe muito a sua vida e eu te vejo no próximo vídeo.